Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso segundo ETEC. Eu sou a professora Renata e hoje mais uma resolução de um exercício de ciências que já caiu em provas anteriores da ETEC. Ideal para você que está se preparando, que está ralando de estudar, tanto para a ETEC ou demais vestibulinhos. Isso também vale para outros concursos. E assim que acabar de assistir o vídeo aqui, se você ainda não conferiu, corre lá no canal da professora Ângela, que ela já postou exercício de matemática para você estudar também, certo? Então vamos para a resolução do exercício de ciências de hoje. Tô de volta, pessoal, e você acompanha aí na tela a leitura da questão. A questão é da prova da ETEC São Paulo 2018, primeiro semestre. Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora, mistura de enxofre, carvão e salitre e por um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobre como CuCl2, que irá determinar a cor verde azulada da luz produzida na explosão. Observe as representações dos elementos de enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre. Bom, pessoal, tem aqui na lousa agora algumas informações muito valiosas que nós vamos precisar para resolver o exercício. Ele fala ali sobre fogos de artifício e alguns elementos que determinam cores na hora da explosão. E ele coloca em destaque dois elementos químicos, o enxofre e o cobre, que são encontrados na tabela periódica. E se você ainda não assistiu, temos duas aulas sobre tabela periódica, estão aqui no card. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ative as notificações para não perder nenhuma edição do nosso segundo ETEC e você estudar muito para conseguir a sua vaga nos vestibulinhos, na ETEC e em demais concursos. Bom, voltando. Primeira coisa, eu tenho que saber o que significam cada um desses símbolos. Bom, esse aqui é o símbolo do elemento, enxofre, símbolo S, cobre, símbolo Cu. Aqui em cima eu tenho o valor que representa a massa desse elemento. E embaixo eu tenho o número atômico. E nós vimos lá na aula de cálculo de partículas atômicas que o número atômico é o número de prótons que estão lá no núcleo do átomo. A pergunta da questão é: qual é o número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre? Bom, como a gente já sabe que esse número aqui em cima é o número de massa, a gente já descobre qual que é a massa do enxofre. Então, a sua massa é igual a 32. Primeira parte do exercício está feita. Agora, a segunda questão é o número de nêutrons do cobre. Bom, mas como que eu vou descobrir o número de nêutrons? Se nós lembrarmos lá da formulinha de cálculo de partículas atômicas, nós temos a seguinte fórmula. A igual a Z mais N. O que significa cada uma dessas incógnitas? Bom, o A é a massa. O Z é o número atômico. Ou seja, o número de prótons. E o N é o número de nêutrons. Bom, a gente tem algumas informações que vão nos ajudar. Então, o cobre, esse valor aqui é a massa. Esse valor aqui é o número atômico. Agora, sabendo esses dois valores, eu consigo achar o número de nêutrons. Então, a gente vai substituir as incógnitas da fórmula pelos valores que nós temos. Massa igual Z mais N. A massa do cobre, 64. O número atômico do cobre, 29. Mais o número de nêutrons, não sei, vou chamar de N. Vamos isolar o N para facilitar a nossa conta. 64. O 29 aqui é positivo. Se ele passa para o outro lado, operação inversa, negativo.
menos 29 é igual ao número de nêutrons. Agora tá moleza, a gente vai ali no cantinho, no rascunho, para resolver essa continha. 64 menos 29. Aqui não dá, empresta 1. 5, 5 menos 2, 3. Então, o número de nêutrons do cobre é 35. Olha de novo aí a questão na tela para a gente saber qual a alternativa correta. Conferiu? Então, gente, a alternativa correta, alternativa B, que tem, respectivamente, a massa do enxofre, 32, e o número de nêutrons do cobre, 35. Difícil? Moleza. Então, tem que lembrar esses conceitos básicos de química para poder resolver. O que é átomo, quem está no átomo, os elementos, como que eu represento esses elementos, quem é o número de massa, quem é o número de próton, como calcular os valores das partículas atômicas, isso é muito importante. Então, se você ainda não lembra, esqueceu, precisa reforçar, tem uma playlist especial sobre conteúdos básicos de química que eu vou deixar aqui na descrição. Então agora, curte esse vídeo se você ainda não curtiu, vai lá no canal da professora Ângela, o link está aqui no card, assiste a aula de matemática de hoje, bons estudos e até semana que vem!